Michael Jackson, um dos cantores mais famosos de todos os tempos no mundo. Durante sua carreira, enfrentou alguns problemas com a cor de sua pele e depois, após a sua aposentadoria, apareceu na mídia por comportamentos estranhos. Mas o que será que torna Michael Jackson tão interessante e por que sua música é tão cativante? Será que você de fato conhece o cantor? Que tal conhecermos 15 fatos únicos sobre Michael Jackson? Enquanto Michael Jackson crescia, sua infância e adolescência foram marcadas pela dura e violenta ditadura de seu próprio pai. Joey Jackson obrigava Michael a praticar música junto de seus irmãos. Ele costumava bater ou chicotear se eles tocassem a nota errada ou cometessem algum tipo de erro. A ideia de Joey Jackson era manter Michael e seus irmãos fora das ruas e longe das gangues. O que acabou de certa forma até que funcionando, mesmo que esses métodos fossem um tanto cruéis. Por outro lado, como resultado, crescendo assim, eles nunca tiveram muitos amigos. Crescer neste ambiente forçou Michael a ser o seu melhor musicalmente e colocou muita pressão mental nele. Ele sempre exibiu um perfeccionismo exagerado em suas performances, pois a memória da tortura que ele e seus irmãos sofreram e o medo de decepcionar o pai estavam sempre presentes. Michael Jackson morava em um parque temático. Alguns podem pensar que é uma casa dos sonhos, mas outros já podem pensar que é um tanto estranho. Mas, independente de qual seja a opinião das pessoas, Michael transformou seu rancho em um parque de diversões semifamiliar. E neste parque havia zoológico, montanha-russas, mini-ferrovias, carrinhos de bate-bate, roda gigante e carrossel. Michael batizou o seu rancho de Neverland, uma homenagem ao lugar fictício que Peter Pan viveu nas histórias infantis. A propriedade possui 3.000 acres, o equivalente a 12,14 km². Acredita-se que Michael poderia ter pago entre 17 milhões e 30 milhões de dólares pelo rancho. E atualmente, mesmo que esteja abandonado, o rancho está custando o equivalente a 100 milhões de dólares. Em seu rancho, como dito anteriormente, Michael possuía um zoológico com muitos animais, incluindo 2 ilhamas muito especiais para ele. As ilhamas se chamavam Lola e Lois e sempre visitavam o estúdio de gravação com Michael. Um certo dia em especial, Michael Jackson causou um grande alvoroço ao se juntar ao vocalista da banda Queen, Freddie Mercury. E isso ocorreu exatamente em 1983, durante uma gravação com Freddie Mercury em Los Angeles. O que Freddie Mercury não sabia é que Michael Jackson costumava levar suas ilhamas para dentro dos estúdios de gravação. Isso se tornaria uma ocorrência frequente que Freddie Mercury não gostava, e por essa e outras razões eles consideravam um fator na gravação inacabada de músicas que eles provavelmente gravariam juntos. Por outro lado, Michael Jackson parecia não se importar com certas situações. O importante mesmo para Michael era demonstrar o seu amor e respeito pelos animais. Em 1988, Michael apareceu no primeiro anúncio de propaganda ocidental da União Soviética. A União Soviética foi cortada do resto do mundo, mas Michael Jackson conseguiu passar pelas cortinas de ferro. Depois de trabalhar com a PepsiCo, ao longo dos anos Michael Jackson apareceu em seus comerciais, e juntos eles filmaram um comercial para a União Soviética. A Pepsi era vendida em toda a União Soviética desde a década de 1960, e foi uma das poucas marcas ocidentais permitidas na União Soviética. O anúncio da Pepsi mostra Michael Jackson cantando a música Bad, do seu álbum também intitulado com o mesmo nome. No comercial eles optaram por não dublar o canto em russo, mas havia uma escrita cirílica na tela. Na época, a música de Michael Jackson foi proibida na União Soviética, então ele não era conhecido como uma celebridade por lá. E só após o colapso da União Soviética foi possível que Michael pudesse fazer show em 1993 e 1996. Qual seria a sua reação se algum amigo seu te presenteasse com algum elefante adulto? Michael Jackson passou por essa experiência graças à sua amiga Elizabeth Taylor. Em 1991, a atriz Elizabeth Taylor deu de presente a Michael Jackson um elefante asiático. Este grande presente veio como recompensa após Michael Jackson liberar o rancho dele para que Elizabeth Taylor fizesse a sua cerimônia de casamento. At first I was kind of scared because this thing is huge. Eventually I got into it, feeding him carrots and stuff like that. Great.
Bless your heart. I love elephants. They're gentle giants, really. Michael Jackson possui um centro médico com o seu nome. No set de um comercial da Pepsi, em 27 de janeiro de 1984, o cabelo do astro pop pegou fogo. Ele também teve queimaduras no rosto. O acidente foi causado por fogos de artifício e Michael sofreu queimaduras de 2º grau no couro cabeludo. Como resultado, Michael passou por uma rinoplastia para cobrir a cicatriz. A Pepsi resolveu a questão fora dos tribunais, pagando a Michael Jackson 1,5 milhões de dólares. Porém, o rei do pop, com seu imenso coração, acabou doando todo o valor desse dinheiro para um centro médico da Califórnia que tratava de queimaduras. E como agradecimento, o Broadman Medical Center, na Califórnia, refere-se à sua unidade de queimados como Michael Jackson Burn Center. A tonalidade de cor da pele de Michael Jackson mudou devido a uma doença de pele. Se você comparar fotos de Jackson no início de sua carreira com fotos no final de sua carreira, verá que sua aparência mudou drasticamente. Uma das mudanças mais controversas e dramáticas foi sua aparência. Os médicos do rei do pop dizem que ele tinha vitiligo, uma doença de pele que muda a cor da pele, mas existem muitas outras ideias e teorias. Muitos acreditavam que sua mudança de tom de pele era intencional e que ele tinha vergonha de seu tom de pele natural. Após sua morte, uma autópsia confirmou que Michael Jackson tinha sim vitiligo. Ele também sofria de vários distúrbios de saúde mental, como o transtorno dismorfóbico corporal, que se trata de ser a principal causa de suas mudanças na aparência. O transtorno dismorfóbico corporal requer um diagnóstico médico, pois os indivíduos que possuem esse tipo de transtorno costumam examinar sua aparência no espelho com frequência, compará-la constantemente com as dos outros e evitar situações sociais ou fotos. A polêmica vinda de Michael Jackson ao Brasil. Em 9 de fevereiro de 1996, Michael Jackson parou o Brasil quando chegou para gravar um videoclipe para o single They Don't Care About Us. O rei do pop estava acompanhado de sua equipe e do aclamado cineasta Spike Lee. O videoclipe em questão foi gravado na comunidade do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, e na comunidade do Pelourinho, em Salvador, Bahia. Tanto o videoclipe quanto a música fizeram uma forte crítica social aos marginalizados da sociedade. Nas palavras do diretor Spike Lee, o vídeo é sobre pessoas humilhadas em todo o mundo. A ideia de Spike Lee era fazer do Brasil um grande palco para a gravação. Originalmente o vídeo aconteceria em uma prisão anônima, mas os cineastas mudaram o roteiro e a ideia foi aprovada por Michael, que fez um grande esforço para dar a vida a tudo. Há alguns anos, Lee descobriu uma parte da cultura brasileira através dos executivos do grupo Olodum, que percorreram os Estados Unidos. Spike Lee, depois de ter ficado fascinado com o grupo Olodum, decidiu envolvê-los em uma de suas produções e incorporá-los ao vídeo do Rei do Pop, que veio muito bem a calhar. O processo de produção do videoclipe continua cheio de controvérsias até hoje, desde questão de vistos para a equipe de Michael até um pedido judicial para suspender a gravação. O governo da época não queria que o clipe da música mostrasse ao mundo um lado negativo do Brasil, pois isso mancharia a imagem do Brasil perante as Olimpíadas daquele período. Boatos sugerem que o diretor Spike Lee teve que pagar uma quantia em dinheiro para traficantes do morro da comunidade Dona Marta, no Rio de Janeiro, para que lhe fosse liberada a entrada e a gravação do videoclipe sem qualquer interrupções. No entanto, todos os impasses foram devidamente resolvidos e o eterno rei do pop conseguiu concluir o projeto, que marcou a história do Brasil tanto no comum quanto no marginalizado, além da forte crítica social à indústria fonográfica. O dia que Michael Jackson foi coroado como rei. Em 1992, Michael visitou a costa oeste da África e foi calorosamente recebido pelos habitantes locais. Ele era tão amado que em uma pequena aldeia na Costa do Marfim decidiram fazê-lo rei. Michael Jackson foi coroado Rei Tony e nomeado Michael Jackson Amaraman Arnold pelo chefe tribal. Uma cerimônia completa foi realizada na vila do Crinjabo, incluindo dança tradicional e percussão. Michael usava roupas tradicionais para a coroação e assinou documentos para presidir seu reino. Dizem que seus ancestrais vieram deste mundo, e alguns dizem que ele é herdeiro legítimo da tribo Sanduê. Após sua morte, o chefe da tribo pediu que o corpo de Michael fosse formalmente enterrado como um de um rei, mas o pedido dele foi recusado, então Michael foi enterrado no sul da Califórnia. No entanto, uma cerimônia de 2 dias foi realizada em homenagem a Michael Jackson, na tribo na qual ele foi coroado como rei, e mais de 1000 moradores se reuniram. De fato, diversas coisas parecem impossíveis para nós, mas para Michael parecia ser muito simples. No final dos anos 1990, Michael tentou adquirir a Marvel, uma conhecida empresa de quadrinhos.
Naquela época, a Marvel Comics pedia falência e Michael Jackson tornou-se público. O principal motivo de Michael querer comprar a Marvel é porque ele queria aparecer como um super-herói. Michael Jackson se via como o grande Homem-Aranha da Marvel. E esta não seria sua única tentativa de se tornar um super-herói. Quando ele soube que haveria um novo filme do X-Men, ele mergulhou para o papel do Professor Xavier. Mas infelizmente ele não foi escalado para o papel. Michael Jackson teve 3 filhos, mas um deles tinha uma mãe desconhecida. O rei do pop foi casado por 2 vezes. A primeira vez foi com a filha de Elvis Presley, a então Lisa Mary Presley, mas eles se divorciaram em 1996. Ele teve 2 filhos com sua esposa, Debbie Rory, uma auxiliar de enfermagem, na qual eles nomearam seus filhos de Michael Joseph Jackson e sua filha Paris Michael Catherine Jackson. Mas Michael Jackson teve outro filho chamado Michael Jackson II, mas a identidade de sua mãe permanece um mistério para o público. A mãe do príncipe de Michael Jackson II era uma barriga de aluguel, por isso a identidade dela é desconhecida até hoje. Michael Jackson inventou sapatos antigravitacionais. Você provavelmente está familiarizado com o famoso moonwalk ou a sua capacidade de se inclinar em ângulos que são quase impossíveis para os humanos. Esta patente nos Estados Unidos foi concedida a Michael por sua famosa performance. Embora Michael Jackson não tenha inventado o moonwalk, ele era um especialista nisso. Na verdade, quem criou o moonwalk foi o cantor e dançarino Bill Bailey. Sabemos que algumas verdades podem ser bem dolorosas, mas temos que lidar com elas. Os sapatos que o Michael usava em seus shows era bem especial, pois eles possuíam fendas especiais projetadas para prender no palco para mantê-lo no lugar enquanto realizava acrobacias de gravidade. Infelizmente, a patente expirou em 2005, quando Michael Jackson perdeu o pagamento, então o projeto permaneceu aberto. Grande parte dos animais que Michael mantinha em seu zoológico particular simplesmente desapareceram. Depois que Michael Jackson morreu, não se sabia onde estavam muitos de seus animais. Seu zoológico estava fechado e ninguém sabe para onde foram todos os animais exóticos. Alguns animais foram entregues para zoológicos, outros para proprietários privados, mas alguns simplesmente desapareceram completamente. Em particular, o paradeiro de seus elefantes ciganos, na qual Elizabeth Taylor tinha os doado, também desapareceram e ninguém sabe o paradeiro deles. Uma de suas amadas ilhamas também está desaparecida. O mistério é triste porque muitos desses animais podem ter acabado nas mãos erradas. Michael Jackson se torna figura de ação. Exatamente isso. Ao lado de Barbie e G.I. Joe, havia um boneco infantil de Michael Jackson. Em 1997, a Street Life produziu um boneco de Michael Jackson para vender no mercado europeu. O design do boneco era do próprio Michael, quando ele gravou o videoclipe Black or White, em 1991. Este boneco foi lançado ao mercado europeu ao mesmo ritmo que sua turnê History World Tour e fez bastante sucesso na época. Também havia a versão cantada deste boneco, na qual ele cantava a música do clipe Black or White. Vendo que a primeira versão do boneco de Michael Jackson fez sucesso, a Street Life decidiu criar uma outra versão do clipe Beat It. Esta versão tinha Michael em uma roupa vermelha, semelhante à que ele usou no clipe da mesma música. Michael Jackson é a celebridade morta mais bem-sucedida do mundo. Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 e infelizmente faleceu no dia 25 de junho de 2009. O ano da morte de Michael foi o de maior sucesso na carreira dele. Aproximadamente 35 milhões de cópias de seus álbuns foram vendidas nos primeiros 12 meses após a sua morte. Desde o falecimento do astro, o nome de Michael Jackson faturou mais de 2 bilhões de dólares. Isso foi mais do que a metade do que os 4 bilhões de dólares que ele ganhou enquanto estava vivo. Em 2016, Michael ganhou 825 milhões de dólares, quebrando o recorde de celebridade bem mais paga em um único ano. Em 2018, ele se tornou a celebridade morta mais bem paga do ano, faturando 400 milhões de dólares no total. Infelizmente, muitas pessoas só foram saber quem era realmente Michael Jackson após a sua morte. Se você é fã de Michael Jackson e acha que esse vídeo valeu a pena, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Maratone nossa playlist, tenho certeza que você irá adorar. Temos um encontro marcado no próximo vídeo de curiosidades aqui no nosso canal Arquivo Z. Você, assim como nós, ama o mundo das curiosidades? Então sejam bem-vindos ao universo mágico do entretenimento. Conheçam o canal Encontro Curioso. Inscrevam-se e ativem os sininhos das notificações. Garantimos que vocês não irão se arrepender. Link na descrição e ícone do canal na tela final.